Muito bem, boa noite. Boa noite a todos e todas que estão por aqui. Hoje a live vai ser sobre Carlos Rodrigues Brandão, né? Eu coloquei lá no meu Instagram, coloquei no Facebook desde a tarde. Ele morreu agora no início da tarde, no final da tarde. É, e, e eu fiquei pensando, né? Eu tenho alguns amigos que conhecem, eu conheci pessoalmente, eu me encontrei umas 3 vezes com Carlos Rodrigues Brandão, inclusive aqui na Universidade Federal de Sergipe, uma vez em Campinas, quando ele era professor da Unicamp, foi professor na Unicamp, na Universidade de Campinas. Esteve na Paraíba, em bancas, em palestras, em minicurso e tal. E eu fui aluno dele num curso impressionante sobre educação popular e memória. Me marcou, até hoje eu sou muito marcado por isso, né? Por esses dois temas, educação popular e memória, né? E quando eu soube da morte dele agora no fim da tarde, eu conversei com algumas pessoas que o conheceram também. Eu tenho uma orientanda minha que faz doutorado aqui na UFES, ela estuda filosofia, Carla, e Carla conheceu ele pessoalmente. Carla era amiga dele, professora Carla Coelho era amiga dele. O pessoal da Paraíba que trabalha com educação popular. Por quê? Porque Carlos Rodrigues Brandão, ele nasceu em 1940 no Rio. Ele era um carioca de Copacabana, inclusive. Mas assim, eu diria que ele se tornou uma espécie de cidadão brasileiro. Porque Carlos Rodrigues Brandão morou em São Paulo, Campinas, morou em Goiás, morou em Brasília, conheceu o Nordeste, conheceu a Amazônia. Ele tinha uma formação em antropologia, que era a formação dele. Ele, na verdade, tinha duas formações iniciais, psicologia e antropologia. Depois mestrado e doutorado na área de antropologia ou ciências sociais, né? Ele foi orientando no mestrado de Roberto Cardoso de Oliveira, que é um dos maiores antropólogos brasileiros, um dos fundadores do curso de antropologia da Universidade de Brasília. E ele foi orientando do José de Souza Martins na Universidade de São Paulo, no doutorado em sociologia. Então, a formação dele é uma formação exemplar, academicamente falando, né? Mas a coisa que menos Carlos Rodrigues Brandão gostava de falar era da formação dele, da formação acadêmica. Ele gostava muito de falar das experiências dele, né? Eu acho que a primeira característica para lembrar de Carlos Rodrigues Brandão é lembrar dele não preocupado com a carreira acadêmica, que ele ironizava muitas vezes, mas preocupado muito com as experiências que ele teve, né? A experiência com pessoas, com leituras, a experiência cultural. Para você ter uma ideia, ele se especializou na Unicamp numa espécie de antropologia simbólica, né? Ele trabalhou com aquilo que ele definiu como antropologia simbólica, né? Fiquei pensando o que é isso, né? Ele fez a livre docência dele nessa área, né? A livre docência de Carlos Rodrigues Brandão foi a chamada antropologia simbólica. E isso fez com que ele se aproximasse, por exemplo, da religiosidade popular católica, né? Essa coisa dos messianismos nordestinos. Tanto a cultura popular como a religiosidade popular foi uma referência, né, para Carlos Rodrigues Brandão. Então quando eu fiz o curso com ele sobre cultura popular e memória, foi muito interessante porque ele sempre dizia que uma questão central para a cultura popular e obviamente para a educação popular é a memória, né? Preciso que a memória exista para que uma geração passe para outra, para que uma geração dialogue com a outra. E, acima de tudo, para que haja lembrança, dizia Carlos Rodrigues Brandão. Ele era um homem, ele era uma espécie de carregador de lembranças, né? Eu ter sido aluno de Carlos Rodrigues Brandão me deu esse sentimento. Eu definia ele como um carregador de lembranças. Carlos Rodrigues Brandão era um carregador de lembranças, porque ele deu um curso para a gente sobre cultura popular, sobre educação popular, sobre memória, basicamente a partir da experiência dele, a partir do que ele viveu nos anos 60, a partir do que ele viveu ao lado de Paulo Freire, a partir do que ele viveu e conheceu Hernani Maria Fiore, Darcy Ribeiro, aquela geração que veio
da década de 60, ô Mariana, salve, aquela geração que veio da década de 60, não é? Que tinha um projeto de nação. Não é? Quando eu soube da morte dele agora, no fim da tarde, através de um amigo meu, da área de geografia, professor de geografia na Universidade Federal da Paraíba, quando eu soube da morte de Carlos Rodrigues Brandão, eu fiquei pensando muito, né? Pensando nessa live, pensando na vida, pensando nele, pensando no curso que eu fiz com ele, e pensando nessa ideia do carregador de lembranças que é ele, né? Carlos Rodrigues Brandão, um carregador de lembranças. Eu fiquei pensando que não morreu apenas um homem, como todos nós vamos morrer, homens e mulheres vão morrer, né? Não morreu apenas um homem, morreu um grande homem de uma geração, né? Tá indo embora aquela grande geração brasileira que já era adulta nos anos 60, que viveu as esperanças e as frustrações de um Brasil na década de 60. Não é? Carlos Rodrigues Brandão faz parte de uma geração de intelectuais, de pensadores brasileiros, de cientistas sociais brasileiros, que nos anos 60 tiveram grandes esperanças nas mudanças que o Brasil poderia ter. Não é? O Brasil marcado por latifúndio, desigualdade, pobreza, miséria, analfabetismo, né? O Brasil marcado por um capitalismo selvagem. Esse Brasil podia ser superado, né? A geração de Carlos Rodrigues Brandão acreditou que este Brasil poderia ser superado. A geração de Carlos Rodrigues Brandão acreditou que esse Brasil poderia ser superado, que poderíamos ultrapassar esse Brasil, que poderíamos superar esse Brasil e, consequentemente, poderíamos entrar num Brasil do futuro, um Brasil mais humano, um Brasil que se preocupasse com os mais pobres, o Brasil preocupado com o Brasil profundo, não é? O Brasil preocupado em desenvolvimento, o Brasil preocupado em comida na mesa da maioria dos pobres brasileiros, um Brasil preocupado com emprego, renda. Então, o Carlos Rodrigues Brandão, ele foi dessa geração, né? Essa geração que acreditou nisso, que, como dizia Darcy Ribeiro, foi a geração das grandes utopias. Darcy Ribeiro diz isso, Frei Beto diz isso, Paulo Freire falava isso, Celso Furtado falava isso, Milton Santos falava isso, Lélia Gonzalez falava isso, Beatriz Nascimento falava isso. Então, essa grande geração que vem dos anos 60 para cá, e que era adulta nesse período, dos anos 60 e 70, elas viveram as grandes esperanças, mas também viveram uma grande frustração, que foi a ditadura, né? Que foi exatamente o golpe de 1964, né? O golpe de 1964 e a ditadura que se seguiu representou a grande frustração da geração de Carlos Rodrigues Brandão. Representou a grande frustração da geração de Carlos Rodrigues Brandão. Representou o grande trauma da geração de Carlos Rodrigues Brandão, né? O Brandão falava isso, né? Que a ideia de ter tido um golpe, a ideia de ter tido uma ditadura, a ideia de ter tido entrar e mergulhar num país autoritário, a ideia de ver seus melhores amigos irem para o exílio, a ideia de ver pessoas conhecidas sendo presas barbaramente, sendo torturadas barbaramente, pessoas sumindo, desaparecendo, corpos que nunca apareceram. Isso, para a geração de Brandão, foi a tragédia, né? Foi a tragédia. E ele viveu isso na pele, né? E ele viveu isso como estudante, como professor, como educador. Ele viveu isso, e isso significa dizer, a morte hoje de Carlos Rodrigues Brandão não é a morte apenas de um homem, mas é a morte de uma geração, né? E isso é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de todos e todas que estão aqui, né? E hoje a live é sobre Carlos Rodrigues Brandão, né? Hoje é uma live para a gente conversar sobre uma geração que pensou um Brasil grande, para pensar, lembrar Paulo Freire ou Darcy Ribeiro, para lembrar uma antropologia brasileira, para lembrar uma antropologia da educação, para lembrar uma antropologia simbólica, para lembrar, eu diria, para lembrar cultura popular, para lembrar educação popular, que foi a praia, digamos assim, a praia mais, a praia que Carlos Rodrigues Brandão mais frequentou, né? A praia da educação popular. Então, assim, hoje é um momento, diante da morte de Carlos Rodrigues Brandão, é um momento de pensar isso. Carlos Rodrigues Brandão foi mais do que um antropólogo, Carlos Rodrigues Brandão
Foi mais do que um psicólogo. Carlos Rodrigues Brandão foi mais do que um homem formado em antropologia, psicologia. Carlos Rodrigues Brandão foi um antropólogo que assumiu essa condição de um antropólogo educador. Isso é que eu acho fundamental. Se eu pudesse definir o que fez Carlos Rodrigues Brandão no seu ofício, ele foi um antropólogo educador. Um homem que entendeu que não há nada mais antropológico do que a educação, do que o ato de educar e educar-se, né? O ato de educar e educar-se, eu diria, não há nada mais antropológico do que isso. Então, Carlos Rodrigues Brandão foi um antropólogo educador. Carlos Rodrigues Brandão foi um carregador de lembranças. Carlos Rodrigues Brandão foi um homem que mergulhou no universo da cultura popular brasileira, onde esteve, se era em Goiás, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste brasileiro. Então, assim, a ideia de mergulhar na educação popular e na cultura popular foi digamos assim, um elemento central, né, na vida de Carlos Rodrigues Brandão. Se envolveu na juventude universitária católica, foi ligado à ação católica, foi ligado àquela esquerda católica fundamental dos anos 60. Né? Carlos Rodrigues Brandão foi ligado a uma esquerda católica importantíssima dos anos 60 que vai dar na teologia da libertação, por exemplo. Né? Então, Carlos Rodrigues Brandão foi da geração da teologia da libertação, foi um homem que mergulhou na cultura popular. Ele tem um livro maravilhoso, e que eu sempre recomendo. Hoje eu voltei a lembrar desse livro, né? Que é Os Deuses do Povo, um estudo sobre a religiosidade popular. Esse livro que ele publicou nos anos 80 pela Editora Brasiliense, depois foi reeditado e tal. Esse livro é muito importante, né? Um trabalho de pesquisa de campo, né? Com a religiosidade popular nordestina, com as festas do Centro-Oeste. Ele era um homem muito antenado, né? Muito sensível e antenado com o que acontecia à sua volta, e principalmente com o que acontecia à sua volta em termos de religiosidade popular. Né? Por quê? Porque para Carlos Rodrigues Brandão, a religiosidade popular ela tem uma íntima ligação com a cultura popular. Toda religiosidade popular ela tem um elemento de cultura popular. Isso é uma tese dele, altamente original, eu diria que é uma tese muito original de Carlos Rodrigues Brandão, que toda religiosidade popular ela tem um quê de educação popular. Né? Não é educação popular que se aprende teorias na universidade, não é isso. Não era isso que Carlos Rodrigues Brandão estava pensando. Ele está pensando na educação popular enquanto práticas populares. E ele percebia que toda religiosidade popular, a religiosidade popular católica, ela é riquíssima. Né? Quando alguém uma vez me perguntaram, Romero, me dá uma definição do que é religiosidade popular. Religiosidade popular para mim é a maneira como o povo reza. Eu não tenho outra definição. Religiosidade popular para mim é a maneira como o povo pobre reza. Isso é religiosidade popular, né? E as rezas, elas são múltiplas, como o nosso povo pobre o é também, né? Então, assim, eu falo de religiosidade popular a partir de como o povo pobre reza, a partir de como o povo pobre vive a sua religiosidade, a sua espiritualidade. E Carlos Rodrigues Brandão concordava com isso, porque ele via isso, não é? Ele pesquisou isso. Esse livro dele, Os Deuses do Povo, um estudo sobre a religiosidade popular, é uma obra-prima. Para mim faz parte desses livros clássicos, né? Que são, digamos assim, do que a gente chamaria de interpretação do Brasil. É uma maneira de pensar o Brasil a partir dos de baixo, né? Então, assim, eu vejo, não é, em Carlos Rodrigues Brandão esse carregador de lembranças, não é, muito simpático, não é, à formação popular brasileira. Então, um homem que entendeu a condição dos de baixo, a condição dos mais pobres, um homem muito preocupado com o que o povo fazia, pensava, como o povo se organizava. Então, assim, Carlos Rodrigues Brandão, ele não entendeu a ideia de educação popular como se fosse uma teoria que se aprende na universidade, se faz uma prova, se passa, recebe um diploma. Isso para ele é exatamente o que não é educação popular. Isso é educação formal, não é educação popular. A educação popular é um processo aberto, é um processo constante, é um processo de diálogo com as camadas populares e, acima de tudo, é um processo em que se explicita
não é, nessa relação com o povo pobre, as mediações da chamada cultura popular, né, das mediações da cultura popular. Então, isso é que é educação popular. Educação popular não é uma coisa que se aprende numa universidade, ou numa escola, ou numa live, ou numa rede social. A educação popular é, como pensava Carlos Rodrigues Brandão, ela é, antes de tudo, uma experiência. Por isso que toda educação popular tem ligações com a religiosidade popular. E toda religiosidade popular tem um quê de educação popular. Essa é a tese de Carlos Rodrigues Brandão, é a tese que eu concordo integralmente, é o que eu vejo, é como eu vejo e não é, entendo, não é, essa experiência educativa rara, fora dos meios, né, oficiais em que se praticam atos educativos. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente deveria lembrar, não é, de Carlos Rodrigues Brandão. Lembrar Carlos Rodrigues Brandão como um antropólogo educador, não é? E não um antropólogo educador qualquer, um educador popular, né? Isso eu acho fundamental. E como educador popular que era Carlos Rodrigues Brandão, chegou a escrever sobre isso vários textos, né? Um educador popular também preocupado com a cultura popular, preocupado com o cordel, com o folguedo, com a oração, com o terço, com a religiosidade popular, com as vivências, né, digamos assim, das cheganças populares, né, as fitas, as cordas, os enlaces, os cordéis, os panfletos, né, e acima de tudo as experiências vividas, né, de acordo com as estações do ano, de acordo com o calendário litúrgico da Igreja Católica, de acordo com a experiência litúrgica de cada um. Isso é cultura popular, minha gente. E Carlos Rodrigues Brandão, ele não entendia apenas intelectualmente isso. Ele não compreendia apenas intelectualmente. Claro que ele compreendia, ele escreveu sobre isso. Então ele conceitualizou isso. Agora, acima de tudo, eu acho fundamental que ele compreendesse a educação popular como experiência. Isso é que é fundamental, né? Isso é que sem dúvida nenhuma, é uma experiência das mais ricas vividas por Carlos Rodrigues Brandão. A educação popular ela pode ser aprendida intelectualmente, e é necessário. Ela pode ser aprendida conceitualmente, e é necessário. Mas, acima de tudo, a educação popular ela é uma experiência, né? Ela é uma experiência que vai, de certa forma, sendo vivida, né? E essa ideia de viver a educação popular como experiência foi uma característica fundamental no horizonte intelectual e na militância política de Carlos Rodrigues Brandão. Veja, ele escreveu muito, eu não vou poder falar de todas as obras dele aqui, até porque eu não li todas as obras dele. Eu vou basicamente falar apenas de 5 livros dele que eu li. Agora, antes disso eu queria lembrar, né, que ele morou em Brasília, morou em Goiás, que ele andou por todo o Nordeste, que ele andou pela América Latina, que ele foi um antropólogo mochileiro também. Se Carlos Rodrigues Brandão foi um antropólogo educador que foi, Carlos Rodrigues Brandão foi um antropólogo que mexeu com o simbólico, não é? Mexeu com a cultura popular, ele foi também um antropólogo mochileiro, ele viajou muito, e ele gostava disso, como ele mesmo disse. Hoje eu estava vendo uma live com ele, uma live que ele já fez bem doente, né? O ano passado, uma live que ele fez, tá? Eu até recomendo, tá no YouTube, bem gravada e tal. Foi uma live que ele fez com um professor aposentado da Universidade Federal da Paraíba, chamado Afonso Escogulha, que estudou Paulo Freire também. O nome da live é Cultura e Educação Popular na obra de Carlos Rodrigues Brandão. Eu recomendo que todos que estão aqui e todas procurem esta live, tá no YouTube, intitulado Cultura e Educação Popular na obra de Carlos Rodrigues Brandão. É muito interessante essa live. Ele fala da vida dele, ele estava bem doente, ele vinha de uma cirurgia pesada, ele estava com leucemia. Então assim, ele fala da doença dele, ele fala do hospital, ele fala das enfermeiras, ele fala da vida dele, ele fala da educação. Ele começa falando da vida dele no hospital e vai para a vida fora do hospital, a experiência educativa, os anos 60, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, as aulas, a memória. É aquilo que eu disse, Carlos Rodrigues Brandão foi um carregador de lembranças, né? Carlos Rodrigues Brandão foi um carregador de lembranças. E nesse sentido, isso deve ser bem demarcado
não é, na obra e na vida de Carlos Rodrigues Brandão. E eu bebo nesse momento a saúde de Carlos Rodrigues Brandão, a saúde espiritual dele, a transcendência dele e a passagem dele para uma outra vida. Nesse momento eu bebo a isto. Veja, é verdade, meu amigo Aderaldo Luciano, outro grande poeta popular, cordelista, ele visitou as cavernas sociais. Eu não tenho a menor dúvida, ele visitou os porões da humanidade, ele era muito interessante. Aderaldo e demais colegas que estão aqui, eu diria que é muito bom ser nordestino, ser brasileiro e saber da importância da cultura popular. Ser um paulista que conhece a cultura caipira, ser um mineiro que conhece a tradição da religiosidade popular mineira, ser um nordestino que conhece o cordel nordestino, ser um goiano que conhece a tradição, não é, a tradição do centro-oeste. Eu acho que o fundamental que Carlos Rodrigues Brandão nos ensinou foi isso. A experiência da educação popular nos leva à cultura popular, não é? É isso que eu queria dizer a todos e todas que estão aqui. A experiência com a educação popular leva à cultura popular, né? Eu até diria que há uma ligação íntima entre educação popular, cultura popular e religiosidade popular. Eu aprendi isso com Carlos Rodrigues Brandão. Há uma ligação direta entre educação popular, cultura popular, religiosidade popular. E isso, digamos assim, isso define uma ideia de país. Isso define um sentimento de país. Eu diria que termos aqui, todos que estão passando aqui viveram essa tragédia que foi 4 anos do governo Bolsonaro. A gente quase perdeu a ideia de país, a gente quase perdeu a esperança de um país, a gente quase perdeu a esperança de viver no mundo, de viver num país, de viver numa cidade, de viver num estado. Era um inferno aquela gente malfazeja, desonesta, picareta e etc. Tal. Então assim, e eu acho que muitos de nós aqui nos agarramos à cultura popular, nos agarramos à religiosidade popular, voltamos às fontes da cultura popular brasileira, né? Nós voltamos a nos reabastecer da cultura popular brasileira, nós voltamos a beber no próprio poço. Beber no próprio poço é um título de um livro belíssimo de um teólogo peruano da teologia da libertação chamado Gustavo Gutierrez. É um livro dele lindo chamado Beber no Próprio Poço. Eu adoro esse título, né? Eu adoro esse título desse livro de Gustavo Gutierrez, Beber no Próprio Poço. Eu acho que é isso a concepção que Carlos Rodrigues Brandão teve de educação popular, não é? Eu acho absolutamente fundamental. Ele está intimamente, o nome dele ficará para sempre, não é, associado à educação popular e à cultura popular. Nesse sentido, Carlos Rodrigues Brandão, ele viveu intensamente os anos 60 e isso é uma característica fundamental na biografia de Carlos Rodrigues Brandão. Ele viveu intensamente os anos 60 com Paulo Freire, com Darcy Ribeiro. Ele enraizou-se nas tradições populares brasileiras a partir dos anos 60. Veio a ditadura, veio o golpe, veio a ditadura. Carlos Rodrigues Brandão estava lá de pé, resistindo, ensinando, educando, aprendendo, mudando de universidade, não é? E sempre procurando conhecer o Brasil, não é? Eu diria que Carlos Rodrigues Brandão, ele sempre conheceu o Brasil pelas lentes da educação popular. Ele sempre conheceu o Brasil pelas lentes da cultura popular. Ele sempre conheceu o Brasil pelas lentes da religiosidade popular. Então, nesse sentido, Carlos Rodrigues Brandão foi um grande carregador de lembranças, porque religiosidade popular, cultura popular, educação popular são experiências que carregamos, não são coisas que aprendemos apenas na universidade conceitualmente. São coisas que carregamos. Por isso que, mais uma vez eu digo e repito, Carlos Rodrigues Brandão foi um carregador de lembranças. Ora,
essa é uma introdução geral que eu queria fazer a ele, né? A formação dele, o percurso dele, as preocupações dele, etc. Mas agora eu queria entrar um pouquinho na obra dele, falar um pouco, né? Sim, claro, claro. Ele foi do MEB, Aderaldo. Aderaldo Luciano, Carlos Rodrigues Brandão foi do MEB, ele ajudou o MEB, né? Todo mundo que trabalhou com Paulo Freire acabou passando pelo MEB, meu amigo. Acabou passando pelo MEB, ele passou pelo MEB, ele viveu, né? Ele era ligado à igreja também, o MEB era ligado à igreja, né? Aderaldo Luciano está falando do movimento de educação de base dos anos 60, né? Que teve como um dos primeiros dirigentes e diretor um bispo católico que foi daqui de Aracaju, chamado Dom José Vicente Távora, o famoso Dom Távora, né? Então veja, eu vou aqui tratar apenas de 5 obras de Carlos Rodrigues Brandão, que são obras que eu li, que eu passei para pessoas, que eu discuti, que eu apresentei em sala de aula, etc. Tal, não é? Quase todas vinculadas diretamente à educação e uma à religiosidade popular. Então, por exemplo, Carlos Rodrigues Brandão tem uma obra que eu recomendo a todos que estão aqui, uma obra chamada Os Deuses do Povo, 2 pontos, um estudo sobre a religiosidade popular. Se ele foi publicado pela editora brasiliense ainda nos anos 80, Os Deuses do Povo, um estudo sobre a religiosidade popular. Esse livro é sobre o quê? É exatamente sobre algumas práticas de religiosidade popular. Carlos Rodrigues Brandão, como bom antropólogo que era, significa dizer, todo antropólogo é também um pouco um etnógrafo, né? Então a etnografia é um método presente dentro, né, da antropologia. Ele era um antropólogo de formação, não é? E um antropólogo de prática. Então, nesse sentido, Carlos Rodrigues Brandão, ele fez um levantamento de alguns lugares do Brasil, né, sobre a religiosidade popular praticada no Brasil. Por exemplo, essa relação de católicos com religião de matriz africana. Então, o cara faz... a pessoa tem iniciação no terreiro, mas continua participando da missa católica, tem ligações com a liturgia católica. Então, assim, essa relação entre catolicismo e candomblé, para Carlos Rodrigues Brandão, que estudou isso, é uma experiência do que ele chama da religiosidade popular. Faz parte, não é, da tradição da religiosidade popular. Tal. Eu acho que é importante essa ideia de religiosidade popular que ele tem. Não é nessa relação entre catolicismo e religiões de matriz africana. Depois a ideia mesmo das práticas de religiosidade popular, né? Ele levantou algumas práticas que são importantes, né? Que são práticas absolutamente populares, em que as pessoas... a religiosidade popular é a maneira como o povo pobre reza. Não tem mistério, não tem milagre, não adianta procurar chifre e cabeça de cavalo. Religiosidade popular é a maneira como o povo pobre reza, né? É a maneira como o povo pobre vive a sua espiritualidade. É a maneira como o povo pobre vive a sua relação com a transcendência, a sua relação com Deus ou com os deuses. Então, assim, não adianta insistir muito. A religiosidade popular é, acima de tudo, como diz Carlos Rodrigues Brandão no final do livro, uma vivência. A religiosidade popular é uma vivência, né? E como esse Brasil teve um processo violento de escravização, um processo de colonização, viveu um processo de colonização muito forte, que envolveu uma religião hegemônica, que é o catolicismo romano, o Carlos Rodrigues Brandão entendeu que a religiosidade popular ela trabalha nas bordas do catolicismo romano, né? É como se fosse uma experiência de catolicismo alternativo. É muito interessante esse livro, eu recomendo demais para vocês, para quem tem interesse nesse tema, que eu acho um trabalho pioneiro, chamado Os Deuses do Povo, um estudo sobre a religiosidade popular. Depois eu recomendo também um clássico dele, que é O que é o Método de Paulo Freire. Vamos supor, se alguém aqui nunca leu nada de Paulo Freire, nunca estudou Paulo Freire, eu recomendo que leia este livro de Carlos Rodrigues Brandão, que é de 1984, chamado O que é o Método de Paulo Freire, da editora brasiliense, da coleção Primeiros Passos. Eu acho ótimo, ele discute um pouco de histórico do método, se é método, se não é, como Paulo Freire encarava, as práticas freirianas e tal. É uma belíssima e contundente introdução
não é, ao pensamento de Paulo Freire, porque eu concordo plenamente com o Carlos Rodrigues Brandão. Paulo Freire foi mais do que um educador. Paulo Freire foi um grande pensador da educação brasileira e que, através da educação brasileira, Paulo Freire pensou o Brasil. Então, assim, Paulo Freire foi um grande pensador brasileiro. Essa é a tese de Carlos Rodrigues Brandão, que eu concordo integralmente com ela. Paulo Freire não foi apenas um educador e foi um grande educador. Paulo Freire foi um homem que pensou através da educação o Brasil. Paulo Freire foi um homem que pensou fundo esse país a partir das camadas populares do Brasil. Então, assim, Paulo Freire foi, em resumo, um pensador brasileiro. Depois eu recomendo um livro dele, que eu diria que depois caiu em desuso, porque o próprio termo já não é mais utilizado hoje, mas é um livro importante enquanto, eu diria, enquanto história. Chama-se O que é Folclore? O que é Folclore, né? Esse livro também foi publicado nos anos 80, também foi publicado pela coleção Primeiros Passos, também foi publicado pela editora Brasiliense. O que é Folclore? Ele faz um pequeno histórico do termo, né? E ao mesmo tempo, ele já quando ele escreveu esse livro, a palavra folclore já não era mais usada, né? Se preferia usar cultura popular e não mais folclore. Folclore, primeiro, é uma palavra obviamente importada, né? Depois, foi uma palavra que reduziu muito as experiências populares, culturais. E outra coisa, era meio que uma invenção meio de intelectual, não era. Então, assim, folclore era como se fosse uma coisa de fora, exótica, etc e tal. Então, o termo acabou caindo em desuso, né? Muito criticado, mas ele faz esse histórico que eu acho fundamental. O livro faz um histórico da palavra folclore, como a palavra folclore evoluiu e as contradições do termo folclore. Então, recomendo demais. O que é Folclore, não é, da coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense, né? Depois ele escreveu O que é Educação, minha gente. Eu acho um livro importantíssimo, O que é Educação. Um livro importantíssimo, né? Dessas coletâneas que ele publicou, talvez esse seja o mais importante. Ele faz uma discussão muito interessante sobre o conceito de educação, a historicidade da educação, o que é e o que não é educação, como acontecem os processos educativos dentro e fora da sala de aula, né? E, por fim, de fato, o que é educar? Qual é do ato de educar? O que é o ato de educar, né? Então, nesse sentido, a própria ideia de educação, ela envolve aquilo que é a área do próprio Carlos Rodrigues Brandão. O ato de educar é um ato antropológico por excelência. O ato de educar é um ato antropológico por excelência. Então, nesse sentido, Carlos Rodrigues Brandão, no livro Que é Educação, ele associa o conceito, historicamente, de educação ao ato de educar como um ato de formar, antropologicamente. É impressionante, eu acho um livro excelente, gostei muito quando li, não é, esse livro, O que é Educação. Então, o que é o método de Paulo Freire, o que é educação, o que é folclore, os deuses do povo, um estudo sobre a religiosidade popular, e por fim, o mais recente livro dele, talvez o último livro dele, que é esse aqui, que é um livro sobre Paulo Freire. O último livro de Carlos Rodrigues Brandão foi sobre Paulo Freire. É um livro intitulado Paulo Freire, uma vida entre aprender e ensinar. Repito, o nome do livro é Paulo Freire, uma vida entre aprender e ensinar, editora Ideias e Letras, que é uma editora de Aparecida, Carlos Rodrigues Brandão, né? É uma espécie de biografia de Paulo Freire. Não tem novidade, assim. É uma biografia, né? Por exemplo, o primeiro capítulo vai tratar de um menino no Nordeste, depois a formação de Paulo Freire e tal. Então, assim, esse livro é muito bom, porque é um livro bem introdutório e é um livro biográfico, né? Ele começa na infância e juventude de Paulo Freire, ainda em Pernambuco, né? do Cabo para o Recife, o trabalho dele com o setor de extensão da Universidade Federal de Pernambuco, depois a ida dele trabalhar
Paulo Freire vai trabalhar em Brasília, junto ao ministro Paulo de Tarso, que era o ministro da Educação do governo João Goulart, a relação de Paulo Freire com Darcy Ribeiro, que era ministro da Casa Civil, depois a ditadura, o exílio de Paulo Freire, a volta do exílio, a experiência na PUC de São Paulo, a experiência na Prefeitura de São Paulo, e segue. Então assim, ele trabalha momentos decisivos da vida de Paulo Freire. É um livro excelente, chama-se Paulo Freire, Uma Vida entre Aprender e Ensinar. Esse livro aqui. Esse livro aqui é muito bom, minha gente. Muito bom, recomendo. É o último livro, né, do Carlos Rodrigues Brandão. É o livro em que vira uma espécie de testemunho de Carlos Rodrigues Brandão. Vira uma espécie de testamento, vira uma espécie de obra, né, que fica para a posteridade, como significa dizer, a última obra dele foi sobre Paulo Freire. Ele refletiu sobre Paulo Freire, né? Então assim, eu acho isso muito importante, né? Muito importante mesmo, tal. E diria que Carlos Rodrigues Brandão foi uma figura fundamental para a ideia de educação popular, a ideia de cultura popular, a ideia de religiosidade popular. E que Carlos Rodrigues Brandão foi, na verdade, um grande carregador de lembranças. Era um homem que carregava lembranças, porque para ele a memória era fundamental. Como ele disse num curso que eu fiz com ele, a memória é fundamental para a educação popular. Eu concordo plenamente com ele. E nesse momento em que, de certa forma, estamos tristes porque ele morreu, mas ao mesmo tempo nós louvamos a vida dele, porque a vida dele foi muito frutífera nesse mundo, né? Ele viveu, não um pouco mais de 80 anos da sua vida de maneira bem vivida, de maneira bem inteligente, de maneira cultivada, cultivou amigos e amigas, 2 filhos, netos, um homem que viveu intensamente, digamos assim, este país, pegou momentos de grande esperança e momentos de grande frustração, defendeu a educação pública, porque percebeu que a grande saída desse país passa pela educação pública, Um homem identificado com a universidade pública, identificado com a cultura popular brasileira, com a religiosidade popular brasileira. Um grande respeito tinha Carlos Rodrigues Brandão ao povo pobre desse país, que resiste, que luta e, acima de tudo, que reza, Um povo que reza. Então, nesse sentido, para mim é importante, nesse momento agora, lembrar de Carlos Rodrigues Brandão e ficar com essa lembrança hoje, que foi o dia da sua morte. Carlos Rodrigues Brandão nasceu em 1940 e morreu exatamente hoje, em 2023. Então, nesse sentido, eu quero agradecer a todos e a todas que passaram por aqui. Leiamos Carlos Rodrigues Brandão, procuremos conhecer a sua obra, as suas experiências, porque foi um grande homem de uma geração, e talvez esteja entre os últimos de uma geração grande, que pensou esse Brasil grande, que é aquela geração que vem dos anos 60. É isso, minha gente, muito obrigado, bom resto de semana para todo mundo e sigamos em paz. Grande abraço.